Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Estamos no livro segundo, capítulo de número 9 ou nono. Estamos na quarta parte. Aqueles que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E como eu sempre falo, eu gosto de explicar a vocês como eu procedo. Eu leio, essas questões todas do livro e dou meus palpites, ok? Faço a minha interpretação daquilo que eu li, quando eu acho necessário. E nesses casos, eu quero pedir a vocês uma certa compreensão de vocês, que eu faço esses questionamentos, mas não tenho a intenção de fazer com que vocês acreditem, que eu esteja com a razão, ok? Vocês analisem por vocês mesmos. Caso vocês discordem, do meu ponto de vista, eu até peço que façam o comentário de vocês, porque assim vocês com toda certeza poderão me ajudar, ok? Por isso que eu falo que é uma leitura e estudo. Bem, vamos dar continuidade. Nesse trecho que vamos ler agora, o título, se assim podemos dizer, fala sobre anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, ok? Então vamos lá. Pergunta 489. Sempre você guarda esse número porque fica mais fácil para você localizar no livro de vocês, ok? Por isso que eu não me prendo ao número da página, porque o número da página varia muito de acordo com a editora. Vamos lá, pergunta 489. Há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Resposta: sim. O irmão espiritual, a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Pergunta 490. Que se deve entender por anjo guardião? Resposta: o espírito protetor de uma ordem elevada. Quer dizer, uma ordem superior, àquele ser que ele está protegendo. Vamos lá. Qual é a missão do espírito protetor? Resposta: a de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Pergunta: o espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? Resposta: depois do seu nascimento até a morte. E frequentemente o segue depois da morte na vida espírita e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, meus irmãos, esses espíritos protetores é o anjo guardião, cada um dá o nome que queira dar, É o nosso anjo de guarda. Então, na maioria das vezes, já vem nos acompanhando há muito tempo e continuará a nos acompanhar por mais tanto outro tempo na frente. Vamos lá? Pergunta: a missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Resposta: o espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Vocês entenderam aqui então? Então a ligação desse espírito simpático com o ser humano, conosco, pode ser por simpatia ou porque ele escolheu essa missão. Se ele escolheu, se torna um dever, claro, Aí passa a ser o dever dele.
Pergunta: ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Será que não pode proteger mais ninguém, que não vai ter tempo, alguma dificuldade? Vamos ver a resposta. Resposta: não, mas o faz menos exclusivamente. Quer dizer, continua ajudando outras pessoas, mas a preocupação maior dele é a missão dele, a tarefa dele, que é proteger aquele que ele se prestou a fazer, né, a ajudar. Pergunta 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Bem, pode ser que sim, pode ser que não. Já falou lá em cima, né? Que o cara pega como missão, de repente é só aquele período. E pode ser que não. Vamos ver a resposta? Resposta: ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Foi exatamente isso que eu falei, né? Vamos lá. E ele pergunta: o espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Será que se afasta quando, né, fica dando conselho e a gente só faz besteira? Vamos explicar, vamos ver o que ele explica. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é a mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir, sendo, então, o homem que fecha os ouvidos. Ele retorna desde que é chamado. Deu para entender isso aqui, né? Ele não vai ficar o tempo todo do lado da gente quando a gente não está dando ouvidos ao conselho dele. Não é verdade? Ele se afasta. Quando ele for chamado novamente, ele voltará para nos ajudar. Vamos lá. Ele continua falando. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre a terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devastidão, a solidão, nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Deveríeis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria no momento de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de vos dizer: não te disse isso? E não o fizeste? Não te mostrei o abismo? E aí te precipitaste? Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E não seguiste os conselhos da mentira? Ah, interrogai vossos anjos guardiões, e estabelecer entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em esconder-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro. Procurai avançar nesta vida e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem. Atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas.
Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores. Segue-os. O objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Aqueles que pensam ser impossível aos espíritos verdadeiramente elevados se sujeitarem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos vossas almas, estando a vários milhões de léguas de vós. Para nós, o espaço não é nada. E vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação com o vosso. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas estejais certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças, e que Ele não vos abandonou sós sobre a terra. Sem amigos e sem apoio, cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela. Quer dizer, desculpa, eu li ali com uma ideia diferente. Ele não nos deixaria, sobre a terra sem amigos, sem apoio. Cada anjo guardião tem seu protegido sobre o qual vela, como um pai vela sobre seu filho. E é feliz quando o vê no bom caminho e sofre quando seus conselhos são menosprezados. Não temais em nos fatigar com vossas perguntas. Estejais, ao contrário, sempre em relação conosco. Sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem todos os homens médiuns. Médios hoje ignorados, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão como um oceano, sem limites para repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos. Instrui. Homem de talento, elevai vossos irmãos. Não sabeis que obra cumprireis? Assim, a do Cristo, a que Deus vos impôs. Para que Deus vos deu a inteligência e a ciência, senão para repartir com vossos irmãos, para os adiantar no caminho da alegria e da felicidade eterna? Quer dizer, Deus nos deu tudo isso para compartilharmos aquilo que temos de bom, né? Porque recebemos também. Quem deu essa informação foi São Luís. Foi em São Luís, Santo Agostinho. Agora vamos ver aqui o que o outro fala, né? A doutrina dos anjos guardiões, velando sobre seus protegidos, malgrado a distância que separa os mundos, não tem nada que deva surpreender. Ela é, ao contrário, grande e sublime. Não vemos sobre a terra um pai velar sobre seu filho, ainda que estando longe, ajudá-lo com seus conselhos por correspondências? Que haverá então de espantoso em que os espíritos possam guiar aqueles que o tomaram sob sua proteção de um mundo a outro, visto que para eles a distância que separa os mundos é menor que a que separa sobre a Terra os continentes? Não têm eles, por outro lado, o fluido universal que liga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, como é para nós o veículo da transmissão do som? Quer dizer, nada, tem de empecilho para aquele espírito superior chegar até nós. Vamos lá? Pergunta 496. O espírito que abandona seu protegido, não lhe fazendo mais o bem, pode lhe fazer o mal? Bem, seria absurdo, né? Mas vamos lá. Os bons espíritos não fazem jamais o mal. Deixa que o façam aqueles que tomam o seu lugar. Então acusais a sorte pelos infortúnios que vos acabrunham, quando é a vossa falta. Isso aí faz muito, né? Bota sempre culpa nos outros. Pergunta 497. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê
de um espírito que poderia lhe desejar o mal? Eu acho que a mercê não é bem o caso. Quando o seu protetor escolhe isso, aí sim. Vamos ver a resposta? A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade, alhures, para ajudar. Disto aproveita até seu retorno junto do seu protegido. É isso que eu acabei de falar. Né? Se nós não quisermos aceitar aquela sugestão do mal, pedir ajuda, ele vai vir nos ajudar imediatamente. Agora, quando a gente aceita a sugestão do mal, aí nós estamos entregues a nós mesmos, a nossa própria sorte. Pergunta 498. Quando o espírito protetor deixa seu protegido se transviar na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? Seria absurdo se isso fosse possível, né? Quando ele deixa é porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Para que a gente aprenda, né? Também é isso. Agora, já lemos aqui em umas questões anteriores que o espírito superior tem um poder sobre o espírito inferior. Se ele quiser, ele afasta no momento que ele quiser. Isso é ascendência moral. Certo? Isso é irresistível para o espírito inferior. Ele não tem como desobedecer. Então vai a resposta. Não é porque ele não pode, eu acabei de falar, né? Mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeitos e mais instruído. Foi o que eu falei, né? Ele deixa para que o cara aprenda. Ele o assiste com seus conselhos pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opor resistência. Certo? Quando a gente não cria resistência contra os maus, ora, meus amigos, como eu falei, estamos entregues à própria sorte. É a 499. O espírito protetor está constantemente com seu protegido? Não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Resposta. Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto de seu protegido. Quer dizer, nós não precisamos de uma babá, né? Vamos lá. Número 500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião. Claro que o espírito se tornar espírito puro, né? Vamos lá. Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega o momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre. Mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Quer dizer, aqui no nosso planeta, claro que não. Estamos no início do aprendizado, da caminhada. Pergunta 501. Por que a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta? E por que, quando nos protegem, não fazem de uma forma ostensiva? Por que não mostra? Estou aqui para te ajudar. Porque senão a gente ia... Sabe, as crianças não fazem assim? Né? Quer que os adultos façam por ela, a gente não ensina. Não, você é que tem que fazer, meu filho. Ah, pai, mãe, faz o meu trabalho de casa para mim. O que a gente faz? Não, você é que tem que fazer. Então, é a mesma atitude que os espíritos superiores têm para conosco. Vamos lá? Se eu contarde com sua proteção, não adire por vós mesmos. Está vendo? Isso que eu falei. E o vosso espírito não progredirá. Claro que não, né? Para que possa avançar, lhe é necessário a experiência e é preciso frequentemente que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança, acabei de falar, né? Que não se permitisse andar sozinha. A ação dos espíritos
que vos querem bem é sempre regulada de maneira a vos deixar o livre-arbítrio, porque se não tivesses responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, se entrega às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de tempos em tempos, lhe brada para desconfiar do perigo. De vez em quando ele vem aqui nos avisar: tu está indo para o caminho errado, volta para cá. É o que nós fazemos com nossos filhos, não é verdade? É bem semelhante. Pergunta 502. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho experimenta algum bem para si mesmo? Claro, né? É um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso do seu aluno. Pergunta: ele é responsável se não triunfar? Resposta: não, visto que fez o que ele dependia, o que dele dependia. Quer dizer, é que nem filho. Sempre a gente pegar uma analogia, né? A gente educa um filho com o maior cuidado, com muita proteção, muita informação, e depois se torna uma pessoa, vamos botar assim, má, um bandido. A culpa é de quem? Nossa ou do filho? Do filho, né? Pergunta 503. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para a sua felicidade? Se ele é superior, claro que não. Ele sofre por causa... Vamos ver a resposta. Ele sofre por causa dos seus erros e o lastima. Mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal, e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. Eles são muito mais evoluídos, né? Então eles têm a paciência que nós não temos. 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor, anjo guardião? Resposta: por que razão quereis saber sobrenomes que não existe para vós? Acho que é isso, né? Que não existe para vós, o nome deles não existe para a gente. Credes então que não haverá entre os espíritos, senão aqueles que conheceis? Que a pessoa quer, né? Tem um espírito protetor, uma Joana d'Arc, né? Um Kardec, sei lá, um Paulo, um João, como se só eles fossem protetores e os outros não. Então é a nossa vaidade, né? Vamos lá. De que modo invocá-lo se não o conhecemos? Então, meus amigos, estamos vendo constantemente aqui umas perguntas e respostas, que é a mesma coisa que nós fazemos, né? Às vezes um amigo nos pede uma ferramenta emprestada, por exemplo. Liga pra gente e pede: dá para você trazer a ferramenta para mim aqui, que eu estou precisando? Aí tá bom, vou sim, vou levar. Aí a gente manda o nosso filho, um vizinho, um colega, e a pessoa vai lá e entrega. O importante é quem entregou ou é a ferramenta, né, da qual precisamos. É isso aí. Pergunta 506. Quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos nosso espírito protetor? Resposta: sim, porque frequentemente vós o conheceis antes de encarnado. Quer dizer, antes de nós nascermos, nós já o conhecíamos. Pergunta 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem se encontrar entre os médios? Um pai, por exemplo, pode vir a ser o espírito protetor de seus filhos? Olha bem, quando eu falei pode se encontrar entre os médios, quer dizer, entre os espíritos que não somos nem muito elevados, né, nem pouco elevados. Espírito ali que está no meio. Resposta: ele ou pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação.
um poder ou uma virtude a mais concedida por Deus. O pai que protege seu filho não pode ser ele mesmo, assistido por um espírito mais elevado. Tá entendendo? Então, às vezes, o pai vai proteger seu filho, mas esse pai pode estar sendo assistido por um espírito mais elevado. Deu para entender, né? Pergunta 508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amam e que lhes sobrevivem, aqueles que estão aqui ficaram vivos? Pergunta, seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes deixa sempre toda a liberdade de agir. Ele acabou de falar ali antes, né? Que essa qualificação dos espíritos protetores não vamos encontrar aqui na Terra. Então, podemos ter os espíritos simpáticos, familiares nos ajudando. Ok? Vamos à pergunta 509. Os homens do estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores? Nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada quanto aqueles dos homens mais avançados? Tudo tem uma proporção, né, gente? Olha a resposta. Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objetivo. Não dás a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. Aquilo que eu falei, tudo devido à proporção. Quer dizer, não vai dar para uma criança que está aprendendo a falar um professor de filosofia, seria besteira, né? O progresso do espírito familiar segue ao do espírito protegido, tendo vós mesmos um espírito superior que vela por vós. Podeis a vosso turno vides a ser o protetor de um espírito que vos é inferior, e os progressos que o ajudardes a fazer contribuição para o vosso adiantamento. Quer dizer, quando vamos ajudar um inferior, nós estamos também ajudando o nosso crescimento. Deus não pede ao espírito além do que comportem sua natureza e o grau que alcançou. Claro, né? Quando o pai vela pelo filho, vem a reencarnar. Quando o pai que vela pelo filho, vem a reencarnar, vela ainda por ele, quer dizer, o pai está vivo, renasceu, né, e o filho também. Aí como é que fica essa situação? Resposta. Isso é mais difícil, claro, você está reencarnado, mas ele convida num momento de desprendimento um espírito simpático para o assistir nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão missões que podem cumprir até o fim. Quer dizer, então o pai, sabendo que é reencarnar, ele vai aceitar essa missão. Né? Vocês sabem que tem que ir até o fim da missão, assistir o filho, então ele não vai pedir essa missão. Ele pode estar ali próximo como espírito simpático. Mas, se ele sabe que vai reencarnar, então não vai ter tanta presença assim na vida do filho, certo? Então ele sabe que vai vacilar, errar. Então ele não vai aceitar essa missão, claro que não. Então, meus irmãos, vamos parar aqui na pergunta 511. Eu falei anteriormente que esse capítulo, né? Esse capítulo novo é bem grande. Já estamos na quarta parte e aqui será então a quinta parte do nosso estudo do capítulo 9. E queria pedir a vocês, se gostaram, né, das informações que aqui vocês estão encontrando, se puderem, né, se gostaram, se inscrever no nosso canal, dar aquele polegar para cima, né? Like, joinha, cada um dá o nome que queira dar, certo? Gostei, que está no YouTube escrito gostei, né? Para ajudar o canal, mas o principal, meu amigo, quando eu falo para vocês, quando eu falar ajudar o canal, eu quero falar a mesma coisa que fosse, ajudar a outras pessoas.
Esse é o nosso propósito, a nossa proposta aqui, né? Fazer com que nós, no maior número de pessoas, tenham mais paz, mais tranquilidade, mais harmonia na sua vida. Com tudo isso, mais alegria. Ok? Então, quando você dá um like, um joinha, você está promovendo essa felicidade a alguma outra pessoa. Certo? Você está dividindo o bem, compartilhando o bem. Ok? Então, meus amigos, muito obrigado a vocês a presença. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Tchau.